Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio, digamos assim, do nosso curso, né, de Firewall com pfSense. Hoje vamos falar sobre configurações básicas do pfSense, né, o que você precisa saber para estar começando aí após as configurações iniciais que a gente viu aí nos vídeos passados, tá? Então vou abrir aqui a máquina virtual. Cadê aqui? Bom, então recapitulando aqui, nós já acessamos aí o pfSense pela interface, né, a primeira vez, para mostrar a questão de areas e como fazer backup e tal, mas agora é o primeiro acesso no seu pfSense, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Para eu poder emular o primeiro acesso para vocês, eu tenho que resetar o firewall aqui. Então, só aquela aulinha rapidinha, né, para quem talvez não tenha visto os vídeos anteriores, eu vou na opção 4 aqui do console do pfSense, vou colocar como yes, e ele vai resetar como padrão o nosso pfSense, tá? Então, as regras de firewall que eu tinha colocado, o eles que eu tinha criado, qualquer outra regra se eu tivesse criado aqui, qualquer outra alteração que eu tivesse feito, vai ser apagado, tá? Por isso que é importante aí o backup do seu pfSense, tá bom? Então, vamos lá, deu um yes aqui. E algumas observações importantes, lembrando na questão da interface, a interface LAN, ela está configurada com o EM1, tá? A gente vai precisar dessas informações para configurar de novo, porque o firewall ele vai voltar na configuração inicial e perguntando aí, inclusive, quais são as interfaces que a gente vai selecionar para a WAN e para a LAN, tá bom? Então, provavelmente vai pedir daqui a pouco. Bom, ele já voltou. A M1 é LAN. Ele voltou aqui, estranho. Deixa eu ver se tá pingando aqui. Perfeito, tá pingando. Bom, a primeira coisa que é importante a gente ver aqui é isso aqui, ó. Como a gente voltou o pfSense para as configurações padrões, né? O nosso IP que a gente tinha definido anteriormente, ele era um 72.16.1.1, né? Que a gente vai trabalhar nessa faixa de rede, mas resetando o pfSense do zero, ele vai voltar com a configuração padrão, que é o 92.168.1.1/24 na interface LAN. E na interface WAN, ele vai tentar procurar aí algum servidor da DHCP para ele poder atribuir automaticamente qual IP que vai ficar na interface WAN, tá? Então, como a gente está começando do zero, então a nossa máquina aqui no Windows 7 tem um pequeno detalhe aqui que é importante. O nosso pfSense ele já era configurado para ser o nosso servidor da DHCP, tá? Então, nesse caso, aqui, o nosso Windows 7 ele estava recebendo o IP e demais configurações do próprio pfSense. Então, se vocês forem verificar aqui, ó, essa configuração de IP que está aqui, ele foi disponibilizada pelo nosso pfSense. Tá vendo? DHCP ativado, beleza. Então, para acessar o nosso pfSense aqui, para poder configurá-lo, a gente tem que colocar ele na mesma faixa de rede que o nosso pfSense, ou a gente pode simplesmente vir aqui no próprio pfSense e fazer a configuração manual do IP do pfSense, tá? Então, só para exemplificar no ambiente real. Se você está no ambiente real e você está com o seu pfSense aí para configurar, e você está montando ele do zero, né? E você está com algumas máquinas aí conectadas nele e tal, você tem essas duas alternativas. Você pode ir na configuração de rede do seu Windows 7, Windows 10, ou do próprio servidor, se você estiver configurando o seu próprio servidor. Você pode vir em propriedades, na interface de rede do seu Windows ou o próprio Linux, né, que for de onde você vai acessar o seu pfSense, você configura aqui o 92.168.1. Qualquer número, tipo, que não seja 1, né, que o 1 é do pfSense, então coloca 20, por exemplo. A máscara vai ser a /24 e o gateway aqui vai ser o próprio pfSense, 92.168.1.1. Se você configurar aqui, você acessa o seu pfSense. Então se eu vier aqui, ó, 92.168.1, tá vendo? Ele vai acessar o pfSense por aqui. E aí, nesse caso, eu não precisaria alterar a interface do pfSense manualmente. Mas se você quiser alterar a interface do pfSense manualmente, você não precisa de fazer a alteração que eu acabei de fazer agora no Windows 7. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa configuração, vou alterar manualmente no pfSense para você ver essas duas opções, tá? Então volta aqui no Windows 7 de novo. Vem aqui TCP/IP versão 4, propriedades, obter automaticamente, ok. Na hora que eu der o fechar aqui,
ele vai pedir algum IP, tá? Então o que eu vou fazer? Eu não vou dar fechar aqui ainda, explicando de novo aqui de uma forma mais devagar. Tipo assim, nesse momento agora, se você quiser clicar em fechar aqui, você pode clicar em fechar. Mas quando você vier para configurar o pfSense, para ele distribuir inclusive IP via DHCP, você vai ter que ir no Windows 7 de novo, desabilitar e habilitar a interface de rede, ou digitar ipconfig renew e release renew, para ele pedir um IP do seu pfSense, tá? Nesse caso, como eu quero ganhar tempo, antes de clicar em fechar aqui no Windows 7, eu venho aqui no pfSense, vou na opção 2, que é configurar IP, né, nas interfaces. Eu clico aqui na opção 2, clico Enter, seleciono o número 2 novamente, que é da LAN, tá vendo aqui, ó? Beleza, ele vai pedir para eu inserir aqui agora o novo endereço IPv4, então eu coloco 72.16.1.1, que é do pfSense. Ele vai pedir a máscara de rede, vou colocar aqui o /24, né? Quer dizer, na verdade vou escrever somente o 24, tá? Que é o CIDR/24. E agora ele vai perguntar se eu quero colocar um endereço IPv4 para o gateway da WAN. Vou deixar Enter aqui. Ele pergunta se eu quero colocar... Ele pede para eu colocar um novo endereço IPv6. Eu não vou colocar nada aqui, então dou um Enter apenas. E agora ele pergunta se eu quero habilitar o servidor DHCP no nosso pfSense, para ele distribuir IPs aí para os demais clientes, tá? Então, para quem não sabe o que é servidor DHCP, o servidor DHCP ele vai distribuir IPs para os outros computadores, né, ou os outros dispositivos, tá? Então, por exemplo, uma forma muito simples e rápida de exemplificar isso é, quando você está na sua casa ou na casa de alguém e você pede a senha do Wi-Fi e você coloca a senha do Wi-Fi, a primeira coisa que o seu celular ou o seu tablet ou qualquer dispositivo que você estiver usando, que você vai entrar naquela rede Wi-Fi, a primeira coisa que ele vai fazer é receber o endereço IP de alguém que está distribuindo IPs. Quem está distribuindo IP possui o serviço DHCP, né, ativado. Então nada mais é que isso. É algum servidor que vai distribuir IPs para os demais dispositivos que estão ali, que vão entrar naquela rede, tá? Num ambiente onde tenha vários dispositivos, né, seja computadores, seja notebook, por exemplo, num ambiente profissional, você pode ir para algumas opções de servidor DHCP. Você pode, por exemplo, deixar o seu firewall como servidor DHCP daquela infraestrutura, ou você pode fazer com que o Windows Server, por exemplo, seja o servidor DHCP daquela infraestrutura, ou dependendo também, você pode aí utilizar o seu switch para ser o seu servidor DHCP. Então vamos lá, nesse caso eu vou deixar aqui o pfSense como o servidor DHCP do nosso ambiente, né? Então eu vou aqui em Y para ele habilitar o servidor DHCP. Vou dar um yes aqui. Agora ele vai pedir o range de IP inicial. A gente vai colocar aqui, então, como o nosso firewall é um 72.16.1.1, eu vou começar, então, a distribuir IP a partir de 50. Então vai ser um 72.16.1.50. E agora ele pede aqui o range de IP final. Na verdade, o IP final, e aí ele vai fazer o range, tá? Então vou colocar aqui um 72.16.1.100. Ou seja, eu vou distribuir aqui 50 IPs nessa rede. Então o range de IP inicial é um 72.16.1.50 e o range de IP final é um 72.16.1.100, tá? Ele pergunta se eu quero reverter o Web Configurator para o protocolo HTTP. Aqui, se a gente olhar, ele já estava como HTTPS. Eu vou colocar como não para verificar se ele vai manter como HTTPS e se vai dar algum problema ou alguma coisa, tá? Mas geralmente as pessoas colocam como yes. Inclusive eu fazia isso antigamente. Então eu vou colocar aqui como não, eu vou deixar como HTTPS. E agora ele vai começar a alterar as configurações e... então deixou. Então ele deixou como HTTPS, 172.168.1.1. Você vai dar um Enter aqui. Eu dei o Enter e apertei qualquer coisa aqui a mais e mesmo assim ele entendeu. Então eu vou dar agora sim o fechar no nosso Windows 7. Ele vai receber o IP, aqui ó. Tá vendo aqui ó? 1.50, tá vendo? Então já recebeu, beleza. Ganhei tempo aqui. Fecho. Se eu dar um Ctrl R nesse IP aqui, ele não vai carregar, por quê? O nosso IP já está alterado no nosso firewall, tá? Então eu venho aqui, dou um Ctrl R. Com o HTTPS aqui, ele vai dar essa mensagem de erro. Deixa eu ver como é que fica a mensagem de erro no Chrome. Ele fala que não é particular, tal, não sei o que. Beleza, avançado. São telas diferentes. Mas por que ele deu essa mensagem de erro aqui, tá? Ele deu essa mensagem de erro aqui por culpa do certificado
um certificado de autoridade, né, que é inválido, ou seja, é um certificado local, ele não é um certificado de alguma empresa, por exemplo, grande na internet, que tem um certificado validado. Como a gente está usando o firewall no nosso ambiente local, então o certificado do pfSense ele vai ser local para aqueles computadores, tá? Para que serve esse certificado? Ele serve para você usar, né, o protocolo HTTPS, e também você pode usar isso aí em uma configuração mais avançada. Na verdade, a gente não vai usar esse certificado em si, a gente vai criar em aulas futuras um certificado específico e depois a gente vai instalar isso nas outras máquinas. Pode ser por via GPO ou pode ser também por instalação normal, tá? Então, essa mensagem de erro aqui, ela é normal, tá? Por culpa do certificado, né, que não é certificado válido. Então, vamos aqui no Firefox, avançado, aceitar o risco e continuar, tá? Só um alerta para quem está começando do zero. Essa mensagem aqui não significa que qualquer site que dê essa mensagem de erro que é confiável, tá, pessoal? Isso aqui é somente com o pfSense, na primeira instalação, que você pode aceitar o risco e continuar, porque você está configurando o firewall, tá bom? Então, aceitar o risco aqui, continuar bonitinho. E agora uma coisa muito interessante. A senha do pfSense, ela é pfSense. Eu não vou salvar, é uma coisa que eu acho que não é muito interessante, né? Você salvar a senha de firewall no navegador. Então a gente agora está na primeira tela aí do pfSense pós-instalação ou pós-reset, né? Digamos assim. Se você estiver, por exemplo, numa situação onde você já tem todo o backup do pfSense, você só precisou de fazer o reset do pfSense porque deu algum problema e tal, a partir dessa tela você pode vir em diagnóstico, backup e restore, aí você abre a tela lá, seleciona, desde que você tenha os arquivos na máquina, né? Você vai lá e faz o restore bonitinho e ele já carrega tudo bonitinho. Nesse caso nós vamos começar tudo do zero, então você vai seguir esse wizard aqui, tá? Aqui você já vê, ele já pede para você alterar a senha do usuário admin, tá? Então a gente vai aqui em Next, ele dá as boas-vindas ali, né? Então Next e tal, ele fala sobre o suporte disponível da NetGate aí 24/7 e tal, bonitinho. Dá um Next também. Aqui vai ser a parte onde a gente vai colocar o hostname do nosso firewall, domínio, o DNS inicial e o secundário aqui. Então vamos lá, vou colocar pfSense, eu acho que na máquina, cadê o... Aqui, ó. Achei a interface de rede, que eu coloquei o nome do domínio. Aqui, ó. Aula pfSense oficial. Tá, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou deixar aqui pfSense.aula.local, tá? No servidor DNS primário, você pode colocar, se a sua operadora já te distribui DNS, você pode deixar aqui em branco, tá? Essa opção aqui de Override DNS, ela é assim, ó. Permite que o servidor DNS seja, digamos que entre aspas, sobrescrito, né, ou alterado, pelo servidor DHCP, PPP ou a interface WAN, né, que é da sua operadora. Tá bom? Então, nesse caso, eu vou colocar o DNS do Google aqui, tá? 8888. Eu nem sei se o 88.44 funciona. Vamos ver. 88.44. Funciona, beleza. 8844. Mas se você quiser reforçar e colocar algum servidor DNS que você julgue ser mais rápido do que o do seu próprio operador e tal, você coloca e desabilita essa opção se você quiser usar esse DNS primário e secundário sem ser o DNS da sua operadora, tá? Nesse caso eu vou deixar aqui para sobrescrever, ou seja, para que o pfSense também utilize o DNS da operadora, né? Então dá o next aqui. Tá, essa tela aqui é onde a gente vai colocar o servidor de horas para o pfSense, né? Você pode deixar esse servidor aqui, ou você pode colocar o nosso brasileiro, que é o a.ntp.br, tá bom? O time zone você pode utilizar o América/São Paulo. América, São Paulo, aqui, ó. Beleza. E agora a gente vai pro Next. Então vamos lá. A interface WAN, o meu roteador aqui, né, da operadora, ele distribui IP, então deixo como DHCP mesmo, tá? Então não precisa alterar nada aqui. Mas no caso, por exemplo, se você tiver numa situação onde você precisa utilizar PPPoE, aí sim você vai ter que configurar aqui questão de usuário, senha do próprio PPPoE, as demais configurações que você vai pegar com a sua operadora. Da mesma forma, essas outras configurações aqui de PPTP, por exemplo. E essa aqui, que é estática, é quando você, por exemplo, tem um IP específico, né? E o roteador da sua operadora não distribui IP, tá? Não está com o DHCP ativado. Ou
quando, por exemplo, você quer setar um IP específico, né? Geralmente as pessoas, algumas pessoas, elas reclamam de que, por exemplo, eu quero acessar meu pfSense de forma externa, mas o roteador da empresa, ele fica me dando IPs diferente toda hora. Então, nesse caso, o que você pode fazer? De uma forma mais prática, né? Uma solução mais prática, ao invés de você colocar um IP estático para forçar o seu pfSense a ficar somente com aquele IP na interface WAN, você pode utilizar, por exemplo, no IP. O no IP, como é que ele funciona? Independente se a sua operadora te dá IPs variados ou não, o no IP ele vai ser um hostname específico, e aí você não precisa mais se preocupar com o IP do seu pfSense. Você só vai se preocupar com o hostname. Então, por exemplo, no IP você vai colocar lá, por exemplo, o nome meu pfSense, logicamente não é esse nome, né? pfSense.no-ip. Acho que é .free, sei lá, eu não lembro agora. Tem muito tempo que eu não uso. Mas você pode utilizar o NoIP como versão free e como versão paga. E você utilizando este hostname aqui, independente do IP que o seu pfSense receber na interface WAN, você vai ter uma preocupação a menos, tá? Então nesse caso eu vou deixar aqui como DHCP mesmo. Vou deixar essas duas opções aqui habilitadas, né? Então aqui eu bloquear redes privadas na interface WAN, né? E bloquear rotas, né? Redes de rotas que não seja para internet na interface WAN. Não faz sentido você também deixar essa opção habilitada, a não ser que seja algo específico de alguma situação que você vai enfrentar, tá? Então deixando as duas opções bloqueadas aqui, next. E agora a interface LAN. Lembra que eu falei lá atrás sobre você ou alterar o IP do pfSense manualmente ou aqui, né? Aqui, então, nesse caso, se você não tivesse alterado a interface do seu Windows 7 ou do Windows ou do sistema operacional que você está acessando o seu pfSense, se você tivesse alterado aqui, você teria que acessar o seu pfSense e você corrigiria o IP do seu pfSense para a rede que você quer aqui, tá? Então, como já está na rede que eu quero, next, e agora para alterar a senha. Então, eu vou colocar minha senha aqui. Agora acho que acabou, né? Agora ele vai dar um reload. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Ele não vai navegar agora. A gente vai dar um reload. E assim que ele terminar, terminou, ele pede para checar a atualização. E agora ele vai carregar. Por quê? Porque nós configuramos aqui o pfSense para que ele funcione. Aí tá verificando sem atualização. Tá lento o pfSense. Não tem, beleza. Agora vamos aqui para a tela inicial do pfSense, tá? Beleza, acessou o site aqui. Vocês podem verificar aqui, se você tem interesse, né, em fazer o curso comigo do pfSense, você pode acessar aqui e se inscrever na minha lista de espera. Eu estou montando aí uma turma, tá? Ou também você pode se inscrever no canal, para você que está assistindo e ainda não se inscreveu, porque vai ter conteúdo aqui semanalmente para você, tá bom? Se for interessante, você pode escrever nos comentários o que você está achando do curso, tá? Então aqui ele fala questão de copyright e etc. Dá um accept aqui. Ele te agradece, muitas pessoas, parará, close. Beleza. Então essa aqui é a interface do seu pfSense, tá? O que você tem aqui? Então o serviço e o suporte aqui, eu não vou ler, se você quiser ler aí, dá um pause no vídeo. Eu vou fechar aqui agora, fechei. Aqui são as nossas interfaces atuais. Aqui é uma informação resumida do seu pfSense, tá? Então o DNS Server aqui. Então tem o localhost aqui. Lembra que eu habilitei aquela opção do DNS Override, se eu não me engano, é assim que estava a opção lá? Então, ele já colocou aqui o nosso localhost e o IP da interface WAN do nosso pfSense e depois os dois IPs de DNS que eu coloquei como sugestão, tá? Aqui ele mostra a questão de data e hora, deixa eu ver se ele... 432, beleza, pegou certinho aqui, tá vendo? Aqui ele vai mostrar a questão do armazenamento, né? Como eu falei, eu só tenho 15 GB de armazenamento, mas estou usando 1,5 GB. Aqui é a questão de quanto de memória está usando, 27% só, com 5% de uso, né? Então, para duas máquinas apenas, 1 GB de memória RAM, uma máquina muito velha já resolve. Aqui ele fala, né, a questão da versão do pfSense, a Beauty, se é stable ou não. Aqui, ó, se você quiser verificar se tem alguma atualização ou não, você clica aqui e ele vai verificar. Aqui ele fala as informações mais técnicas, né, como processador,
Pera aí, aqui é o processador. Ele tem a opção de criptografia, de hardware, você pode habilitar ou não. Enfim, tem algumas informações interessantes. O tempo, quanto tempo que ele está ligado, né? A gente pode, por exemplo, também alterar aqui, ó. Quero colocar interfaces aqui, se dá um save aqui. Eu quero colocar mais informações aqui, por exemplo. Então, eu quero colocar, por exemplo, gateway. Esse sensor termal, ele vai mostrar a temperatura do seu pfSense, tá? É uma informação interessante, né? Você pode colocar também aqui qualquer tipo de informação que você quiser, né? Firewall logs. O único ruim é se você encher demais de informação, porque aí fica visualmente ruim, na minha opinião, logicamente, tá? Então, temos aqui, por exemplo, a opção avançada. Aqui a gente vai ter, lembra do certificado? Lembra que deu aquela tela, cadê aqui? Acho que tá aqui ainda. Lembra que deu essa tela aqui? Por que deu essa tela aqui? Lembra que eu falei que é a questão do certificado? Então, esse certificado aqui, com o protocolo HTTPS ativado, né, é quem gera aquela tela de erro. Como é que a gente pode resolver isso aqui? Duas formas. Você pode baixar esse certificado aqui e instalar na máquina, mas ele é um certificado bem cru, né, bem simplesão. Ou você pode criar um novo certificado para o Web Configurator e selecionar ele aqui, instalar nas máquinas, e aí esse certificado ele vai parar de dar esse erro aqui, que tá dando aqui, tá? Sem ficar vermelho, tá? Vai ficar bonitinho. Esse TCP port aqui é a porta que você vai ter de acesso ao seu pfSense, tá? A porta padrão que a gente está acessando aqui agora é a 443, por culpa do protocolo do HTTPS. Se a gente deixasse o HTTP apenas, a gente acessaria pela porta 80. Se eu quiser, por exemplo, alterar a porta, para evitar que pessoas fiquem tentando descobrir qual é o meu firewall, porque mesmo que ele saiba o IP, né, ele teria que saber a porta para ficar tentando acessar o pfSense. Então você pode colocar qualquer outra porta aqui que não esteja sendo utilizada no seu ambiente de rede. Bom, pessoal, tem algum problema acontecendo com o pfSense aqui, tá? Eu testei a porta 95 e a 85. A 85 eu tenho certeza que funcionaria, mas eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse certificado, tá? Na aula de certificado, eu vou alterar essa porta aqui, e aí a gente testa de novo com a 95 e com a 85. A 85 eu tenho certeza que funciona, a 95 eu não tenho, mas por enquanto então eu vou deixar ele na porta padrão, que é 443 no caso, né, porque a gente está usando HTTPS, com esse protocolo aqui horroroso. Então eu vou alterar aqui as coisas. Deixa eu ver se eu tinha habilitado alguma coisa que eu não lembro. Acho que eu tinha só colocado o nome aqui. Vou habilitar o Security Shell. E aí eu ia habilitar essa opção aqui, mas eu vou explicar o motivo por que habilitar, tá? E em qual situação. É só esperar aqui. Nesse caso aqui, ele não vai redirecionar para nenhuma porta, porque eu não alterei nada aqui. Então aqui no caso, se eu ver assim, ele vai carregar o pfSense. Beleza. Apagar isso aqui. Eu tive configurado do zero de novo umas 2 vezes, porque, igual eu comentei, né, ele tá dando um problema quando eu vou especificar a porta que eu quero ali, tá? Então beleza, então vamos lá. Sem choradeira, por que eu informei dessa opção do menu de console? Imagina o seguinte, imagina que você está num ambiente onde o CPD, né, ou onde deveria ser o CPD, você não tem controle de quem entra e quem sai, tá? E mesmo assim, tá? Mesmo que você tenha controle de quem entra e quem sai, é importante você ter essa opção de menu de console habilitado. Por quê? A partir do momento que eu liguei o firewall, ele vai já vir direto para essa tela aqui. Então o que significa? Significa que se alguma pessoa com más intenções forem para o local onde está o seu firewall, e ele tiver acesso nesse local, ele vai simplesmente poder dar o comando que ele quiser, inclusive selecionar a opção 4 e resetar o firewall aqui e você perder tudo que você fez caso você não tenha feito backup, tá? Então é importante habilitar essa opção, porque quando você salva ela... tá vendo? O que aconteceu aqui? A partir do momento que eu salvei, ele vai pedir para você colocar o usuário e senha para você logar mesmo no seu pfSense físico, tá? Então é interessante deixar habilitado, porque se alguém conseguir acessar o seu local, como eu mencionei, né, do seu pfSense aí, a pessoa ainda assim, se ela tiver más intenções, ela vai ter que saber o usuário e senha do seu pfSense para logar no seu pfSense, tá? Então beleza. Depois dessa parte aqui temos também FireNAT, né, onde você pode ter essas opções aqui. Então, você quer deixar o Fire trabalhar com alta latência, de modo agressivo, conservado, normal. Você pode desabilitar o Packet Filtering. Você pode mexer também na questão do timeout aqui. Enfim, a gente tem algumas opções aqui interessantes. Você pode também atualizar aqui a frequência de atualização que ele vai fazer, né, de lista de IP reservados. O NAT Reflection também você pode habilitar. Você pode colocar NAT mais proxy, NAT puro.
Enfim, tem todas as configurações do seu PFSense, você vai acessar aqui também na parte de System, então Networking, você pode permitir o PV6 e tal, não sei o que, parará, tá vendo? Ó? Temos aqui o Miscellaneous. Se você quiser, por exemplo, se você tem duas configurações, né? Você tem um firewall específico e você também tem aí um servidor de proxy específico. Para quem não sabe, você pode fazer o do seu PFSense também, além de firewall, também o servidor de proxy, tá? Mas imagine que o seu PFSense ele precisa navegar através de um servidor de proxy que está na sua rede. Então você vai colocar as informações aqui, tá? Load balance, eu acho que aqui, ó. Lembra que eu comentei a questão do sensor, thermal sensor? Então, eu acredito que você vai conseguir obter as informações, né, do seu processador a partir do momento que você vier aqui, ó. Você vai colocar, no caso, as informações do seu processador. No meu caso, eu estou usando o AMD, que vai estar virtualizando essa máquina virtual. Então, eu vou colocar AMD. Se o seu processador for Intel, ou se for um servidor com Xeon, por exemplo, acredito que você vai colocar também Intel aqui, tá? Eu vou colocar aqui AMD. Vou dar aqui um save. Já salvou, então agora eu vou vir aqui, dar um update aqui, e agora acredito que ele vai conseguir carregar as informações. Vou esperar uns 2 segundinhos para ver se precisa de habilitar alguma coisa aqui. Acho que vai sim, quer ver? Vou colocar aqui só para ver. Vamos lá. Bom, pessoal, por algum motivo não funciona essa opção do thermal aqui, tá? Bom, pessoal, então tem outras questões também aqui que a gente vai observar durante o curso, né? Bom, pessoal, tem algumas observações interessantes aqui também no General Setup, tá? Por exemplo, aqui, as informações que a gente colocou no Wizard do PFSense, elas também podem ser alteradas aqui, tá? Então, os dois menus interessantes, não os mais importantes, né? Tem vários menus importantes do PFSense, mas os dois menus são o Advanced e o General Setup. O General Setup são o restante das informações que a gente colocou no wizard do nosso PFSense, né? Então, o hostname, informações como domínio, DNS, então tudo aqui. Se você quiser colocar mais, por exemplo, aqui, mais algum servidor de DNS, você clica aqui, ele vai aparecer mais uma caixinha dessa. Você pode colocar o hostname daquele servidor DNS, né? Então, aqui, resolução de DNS, por exemplo, você pode colocar para ele usar o localhost primeiro para resolver. Você pode usar um servidor de DNS remoto, ignorando o servidor de DNS local, enfim. Algumas opções interessantes do PFSense estão aqui, tá? Aqui você pode alterar o tema do seu PFSense. Aqui você vai colocar para, se você quiser ver o nome, o hostname do seu PFSense aí, tipo num banner aparecendo ali. Deixa eu clicar para vocês verem aqui, quer ver? Deixa eu ver se ele vai aplicar. Beleza, então eu vou clicar aqui, ó. Aqui eu não vi tanta diferença não. Tem esses menus aqui que a gente vai olhar com calma também depois. Algumas coisas interessantes aqui, que é importante também da gente deixar claro é o seguinte. Nesse ambiente aqui, o nosso PFSense ele é o servidor de HCP, certo? Então o que acontece, pessoal? Quando nesse ambiente, por exemplo, que você vai iniciar o seu Firewall PFSense, mais não sei quantas máquinas que vão receber IP a partir do seu PFSense, se em algum momento, por exemplo, você iniciar uma máquina e ela não receber IP, verifique se ela iniciou primeiro que o seu PFSense, tá? Porque aí ela subiu primeiro, ficou naquele tempo de receber algum endereço IP e não recebeu, e aí ela vai ficar com IP default, né? Com IP padrão, e ela não vai navegar em nada. Então, nesse caso, é só você ou usar o comando ipconfig /release. Deixa eu digitar para vocês verem aqui, para quem não conhece. ipconfig /release, ipconfig /renew. Ou você vai na interface e habilita de novo a interface de rede da máquina que não recebeu IP, que ela vai receber IP de novo, tá? Ou você pode usar uma maldade para ganhar tempo, que é inicia o primeiro PFSense e depois você inicia as máquinas que vão receber IP do seu PFSense, tá bom? Bom, então é isso. Acho que para início isso aqui já começa a ajudar. A gente então aqui já começa a navegar, né? A gente já tem navegação funcionando. Tá um pouco lento, mas tem. A gente tem aqui as regras default do PFSense, né? Então aqui está habilitado o PV6, PV4 e tudo que for navegar entre elas. Então a gente vai desabilitar aqui PV6, porque a gente não vai usar. Para quem assistiu a videoaula anterior, o alias não está aqui porque a gente não fez
não restaurou o backup, tá? Então é isso, o pfSense está limpo, mas está funcional. Então com isso aqui você já consegue navegar no seu pfSense. Se a gente quiser, por exemplo, acessar o nosso pfSense pela WAN, como eu tinha comentado, desabilitar o IPv6 aqui, a gente tem que saber qual IP que ele recebe na interface WAN, para daí acessar ele pelo WAN, tá? Então como é que a gente vai descobrir? Só esperar ele carregar aqui. Mentira, na verdade aqui eu posso ir já. Ó. Aqui ele recebe esse IP, 19. 192.168.100.19. Então vem aqui, dá um Enter. Lembra que aquela questão de certificado? Mesma coisa aqui, a gente vem aqui, está o risco de continuar. E aí sim, a gente vai acessar o nosso pfSense pela WAN, tá? Deixa eu ver se pelo hostname ele vai acessar. pfSense.aula.local. Ah, tá. Também você pode acessar o seu pfSense, que eu acho que é uma forma até melhor de acessar, né? Quando as pessoas forem bater o olho aqui, você pode acessar o seu pfSense também pelo hostname, que eu acho que é mais profissional, digamos assim. Então você vem aqui, coloca o seu hostname do seu pfSense. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? A gente se vê na próxima aula aí. E se você está assistindo o vídeo pelo canal e está gostando do conteúdo e não se inscreveu ainda, peço que você se inscreva. Se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo, eu vou ficar muito grato a você. E se você tiver interesse em mais informações do treinamento do curso pfSense, o curso definitivo, é só você ir na descrição desse vídeo, que vai ter mais informações lá. E qualquer coisa você pode me chamar nas redes sociais, que vão estar aparecendo para você na tela aí. Então é isso aí, grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo e valeu!